A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 8 do primeiro trimestre do ano de 2021, que tem por título Comprometidos com a Palavra de Deus. O texto áureo que se encontra em Lucas 11, 28 nos diz: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A verdade prática. A autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. A leitura bíblica em classe que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 ao 19, e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21 nos diz: Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece o que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O compromisso com a palavra de Deus é uma das nossas maiores preocupações como movimento. Para nós, a Bíblia é inspirada e inerrante em toda a sua dimensão. Por isso, é a única regra de fé e prática da vida cristã. Cremos que toda experiência espiritual genuína não pode contrariar a palavra de Deus. A Bíblia é a referência para avalizar toda a experiência pessoal e coletiva. Ela é a bússola que norteia a nossa jornada espiritual. Por meio dela, somos guiados pelo Espírito Santo, até o fim em que seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor. É preciso estar comprometidos integralmente com ela, com a palavra do Senhor. A razão da escola dominical existir é ensinar a palavra de Deus a todas as pessoas. Eis, portanto, a mais importante causa que todos os agentes dessa escola estejam comprometidos com a Bíblia Sagrada. Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola escritura, que quer dizer somente as escrituras, um dos 5 pilares da reforma protestante. Sola escritura. Cada um dos 5 solai representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zwinglio, entre outros.
O brado de sola escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática da nossa vida cristã. E é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a vontade de Deus. Como está em 2 Timóteo 3, versículo 14 ao 17. Nossos fundamentos. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina que a crença no cano aberto são interpretações equivocadas a nosso respeito. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento. A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia. Cremos nessa palavra, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica, como está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. Não somos deístas. Deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. É como um relojoeiro que dá corda a um relógio e esquece-se dele. Nós somos teístas, isto é, nós cremos em Deus. Não está longe de cada um de nós. Deus está conosco. Nós cremos, nós somos ateístas. Como está em Atos 17, 27. Ele está interessado no ser humano, como está em Hebreus 11, 6. O fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou suas criaturas e o seu povo. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais, como está em Atos 2, 14 ao 21. Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Deus se comunica conosco pela leitura da sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões e até mesmo pelas coisas simples do nosso dia a dia, como está em Atos 2, versículo 17 e 18. Somos um povo que cremos na autoridade da Bíblia para nossa fé e prática. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pelas igrejas com este propósito. A palavra doutrina vem do latim doctrina, que literalmente significa ensino ou instrução. Mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com o seu contexto. Quando o texto sagrado expressa e perseveravam na doutrina dos apóstolos, como está em Atos 2, 42.
Isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina significa ensino, significa instrução, como está em Deuteronômio 32, 2. Estamos nos referindo aos ensinos bíblicos. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. 1 Timóteo 4,16 e 2 Timóteo 3,16. Isso se faz por meio do ensino, da instrução. Quando o apóstolo Paulo diz: traze essas coisas à memória, ele está se referindo à sã doutrina, contrapondo os falatórios profanos. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito: interpretar as escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às escrituras e estão em conformidade com elas. A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para a sua compreensão contra as falsas doutrinas. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da igreja. Há no Novo Testamento embriões de credos e confissões de fé. Mateus 16:16, Filipenses 2, 8 ao 11 e 1 Timóteo capítulo 6, versículo 13, que foram desenvolvidos ao longo da história da igreja. O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e das heresias, refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Devemos fazer o melhor para Deus. Devemos trabalhar, dar o melhor de nós para Deus. Modismo. Essa palavra traz a ideia de que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrinas que vêm e que vão, como está em Efésios 4:14, que tem caráter efêmero, passageiro, que para nada se aproveita. Em outras palavras, são inúteis, inaproveitáveis, não servem para nada. Vêm e vão, são ventos que vêm e que vão. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível,
testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja, como está em 2 Coríntios 10, 18. Desde muito cedo, na história do cristianismo, que a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias ensinada pelos falsos mestres, como está em 1 Timóteo 1, 4, 6, 7. Os maus obreiros e os obreiros fraudulentos, 2 Coríntios 11, 13, serão desmascarados e reprovados, como está em Mateus 7, versículo 21 ao 23. Como o obreiro que não tem de que se envergonhar. O termo obreiro, tanto em grego quanto em português, vem de obra de trabalho e tem significado amplo no Novo Testamento. No sentido literal, refere-se ao trabalhador do campo. Mateus 21, capítulo 20, versículo 1. No sentido metafórico, a todos que se dedicam à obra de Deus. Mateus 9, versículo 37 e 38. E de maneira geral, aos apóstolos e demais oficiais da igreja. Lucas 10, 7. A nossa declaração de fé afirma: o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções da igreja. O obreiro que maneja bem a palavra de Deus. O verbo grego para manejar bem, literalmente, é cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto. É uma palavra rara. Aparece uma só vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta, como está em Provérbios 3, 6, 11, 5. O emprego paulino dessa palavra é metafórico e muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida com a aplicação para a edificação espiritual da igreja. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos por meio de indiretas. Púlpito não é lugar de desabafo, e sim um lugar para ler a palavra, para pregar a palavra, para louvar a Deus, para ensinar a palavra. Púlpito não é um lugar para desabafar, né? Julgar indiretas para os irmãos. A Bíblia não apresenta modismos, mas verdades atemporais e eternas, conforme nos mostra a declaração de fé das Assembleias de Deus. São 2 os propósitos das Escrituras Sagradas: revelar o próprio Deus e expressar sua vontade à humanidade. Pelo primeiro, dentre outras formas de revelação, Deus graciosamente revelou a si mesmo pela palavra. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1:1. Pelo segundo propósito, Deus expressa claramente a sua vontade redentora a todos e a cada um dos seres vivos, seres humanos,
sem nenhuma acepção de pessoas, por meio da fé em Jesus Cristo. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé, como está em Romanos 1, versículo 17. Assim sendo, o Senhor Jesus Cristo é o centro das Escrituras. Ele mesmo disse: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. Tudo o que precisamos saber sobre Deus e a nossa redenção está suficientemente revelado em sua palavra. Ela é o manual de Deus para toda a humanidade. E suas instruções visam também a felicidade humana e o bem-estar espiritual e social de todos os seres humanos. A Bíblia é nosso guia, é o nosso manual. Essa palavra nos diz como podemos nos proceder, como levar o Evangelho, como podemos vencer o mal, como chegar mais perto de Deus, como alcançar a salvação, como levar a palavra de salvação aos perdidos. Aqui na Escritura Sagrada, na palavra de Deus, encontramos tudo o que precisamos para a nossa edificação espiritual, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa felicidade, para a nossa paz, para o nosso bem-estar. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Que nós possamos continuar crendo nessa palavra de Deus, lendo, meditando, para o nosso crescimento espiritual. Que quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, mais firme no caminho do Senhor nós ficamos. Mas mais sentimos sede e fome dessa palavra santa. Que essa palavra é o nosso guia, a nossa bússola, o nosso manual da vida. Fique com Jesus, que Jesus possa continuar te abençoando, abençoando a sua família. E continuar nos dando força para continuar essa caminhada que nos levará ao céu, ao lado do nosso Senhor. Fique com Jesus, que Jesus possa abençoar cada um. Amém.